A Bíblia nos fala de heróis da fé, homens e mulheres inspirados por Deus. Hoje é culto de missões e a história de muitos missionários nos inspira a continuar perseverando e buscando a Deus. Como a história de Justino, Marte, de Irineu de Lyon, que viveu em 202 d.C., David Livingstone na África e muitos outros. Mas a Bíblia também conta histórias de homens que desperdiçaram suas vidas. Estes, ainda que negativamente, são exemplos para que nós tenhamos cuidado, a fim de que não andemos pelos caminhos deles. Embora sejam péssimos exemplos, apontam o caminho que nenhum de nós deve jamais trilhar. Um destes exemplos foi o de Simão, o mágico. Ele era de Samaria. Corrupto, Simão confundiu tudo. O texto de Atos 8, de 9 a 25, mostra o testemunho de Simão. Mas quem foi Simão, o mágico? Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade e impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com uma mágica durante muito tempo. No entanto, quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele, foram batizados tanto homens quanto mulheres. E o próprio Simão também abraçou a fé e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhados grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos de Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegaram, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dei-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. E Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão então respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Simão é conhecido na história da igreja como o pai do gnosticismo. No gnosticismo, o ser humano é salvo por meio de conhecimentos secretos acerca de Deus, e não pelo que Cristo fez na cruz em favor do ser humano. E aqui vale um alerta. A gente tem que ter cuidado com esses grandes santarrões, que parece que têm uma intimidade muito maior com Deus e não contam como fazem para as pessoas, porque na verdade não é com Deus. Simão foi muito citado pelos pais da igreja. Justino, o Marte, que viveu 175 d.C., escreveu que os samaritanos consideram Simão um Deus supremo por causa dos seus poderes. Afinal, ele era mágico e vivia do ilusionismo. Irineu de Lyon, em seu famoso livro Contra as Heresias, mencionou Simão como fundador da seita agnóstica. Mas como começa o erro de Simão? Em Atos 8,13, nós lemos que ele abraçou a fé. O próprio Simão também abraçou a fé e foi batizado, diz a palavra de Deus. E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Alguma semelhança com os dias de hoje? Será que nós vemos nos dias de hoje algo parecido por aí?
Você já parou para pensar nessa expressão, como ela está ligada a um homem perdido? Simão abraçou a fé. Ele simplesmente creu, sem se arrepender e mudar de vida. Muitos nos dias de hoje abraçam a fé sem arrependimento. Existe um grande perigo de nós também simplesmente crermos, mas não nos arrependermos do que fazemos. Quando isso acontece, então nós não assumimos compromisso de mudança perante Deus. Abraçar a fé como Simão significa que um dia você pode soltar a fé. Logo, a fé não é para ser abraçada, ela é para ser recebida no coração como um dom de Deus. Diz assim a palavra de Deus em Efésios 2:8: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus. A fé não deve ser abraçada apenas. Você não deve simplesmente estar disposto a crer como quando está disposto a presentear alguém. A fé é um presente de Deus para mim e para você, que muda completamente nossas vidas. É por isso que os discípulos pediam constantemente: dá-nos mais fé, aumenta a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé faz com que nós busquemos as mudanças. E quando muitas pessoas dizem que não conseguem mudar, ou então usam aquela expressão, eu sou assim mesmo. Não é isso que Deus quer de nós. Quais os perigos de alguém simplesmente abraçar a fé e não se arrepender? Simão começou uma seita chamada gnosticismo, ou seja, ele criou uma religião segundo a sua própria mente. Ele é um grande perigo para quem apenas abraça a fé. E esse perigo continua até hoje. As pessoas vão fazendo coisas e as pessoas vão atrás delas, e muitas vezes não é Deus quem está por trás disso. Outro perigo é colocar os sinais, os milagres e o dinheiro no lugar de Cristo. Vamos ler o que Pedro disse a Simão. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. A expressão grega aqui é: o seu dinheiro com você sejam destruídos, que é uma tradução livre. Quando abraçamos a fé, nós então trocamos Cristo por dinheiro e por coisas sobrenaturais. E o último perigo, quando nos dizemos crentes e não temos nossas vidas transformadas, é que, a exemplo de Simão, nós vivemos nossa vida esperando que alguém faça alguma coisa por nós. Esperamos que os outros intercedam por nós, que os outros peçam perdão por nós, que os outros tenham revelação de Deus por nós e para nós. A resposta de Pedro para aquele que apenas abraçou a fé foi: arrependa-se. Foi a mesma palavra que João Batista usou antes do Cristo chegar, antes da vinda de Cristo. E agora é a mesma palavra que Cristo quer que a igreja saiba: arrependa-se. Mas Simão estava atrás de poder. As igrejas estão lotadas, as pessoas assistem pela internet e lotam os lugares em que as pessoas não pregam arrependimento, porque o arrependimento é fundamental para que haja uma transformação nas nossas vidas. Mas Simão não estava atrás de arrependimento. Simão queria poder. Assim como nos dias de hoje, naquela época, as pessoas tinham uma ideia errada sobre o que é poder. Dentro de várias igrejas hoje, as pessoas têm ideias erradas sobre o significado dessa palavra e sobre o poder de Deus. Muitos buscam poder sem saber o que isso significa. Poder não é capacidade para realizar milagres. Não é capacidade de falar novas línguas. Poder não é ressuscitar mortos e outras coisas extraordinárias. Jesus disse que esses sinais seguiriam aos que creem. Hoje, as pessoas correm atrás do domínio. Maridos querem dominar esposas, esposas aos maridos, filhos aos pais, patrões aos seus funcionários, funcionários aos seus patrões. Não jogue sua vida fora pensando que poder é sinônimo de autoridade. Que poder é medido pela quantidade de pessoas sobre quem você tem influência.
Que poder é algo que você deve transmitir por sua aparência externa. Ou ainda que poder é sinônimo de você ser cabeça e não cauda. Poder não tem nada a ver com prosperidade, com ter condições de comprar o que sempre quis. Isso não é poder. Não desperdice sua vida correndo atrás dessas coisas. Você quer saber o que é poder? Lá em Isaías 53, nos ensina o que é poder, ou melhor, o paradoxo do poder. Se nós abrirmos nossas Bíblias, nós vamos ler assim: o poder não se mede pela aparência externa. Olha o que fala de Cristo. Quem creu em nossa mensagem? A quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída da terra seca. Ele não tinha qualquer beleza, nenhuma majestade que atraísse as pessoas. Nada em sua aparência era desejável. Foi desprezado, foi rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Ele foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Isaías 53, 1 a 4. O poder, paz e graça. O poder não se mede pela distribuição de castigo. Cristo, o homem mais poderoso que pode haver, não demonstrou seu poder subjugando ninguém, mas sofrendo e entendendo que aqueles sofrimentos estavam contribuindo para o bem dele e de muitos que eles poderiam conhecer um dia. Jesus, fonte de todo poder, não se preocupou com prestígio, com domínio e nem em ser o cabeça, o melhor, o primeiro. Não parece estranho que o homem mais poderoso que já existiu foi também o mais simples e o servo? Curiosamente, o livro de Isaías é dividido da seguinte forma: de 1 a 39 e de 40, do capítulo 40 aos seguintes. Ele é um coração do Antigo Testamento, como alguns teólogos chamam. E o que esse texto diz? Que a verdadeira felicidade não está em se fazer milagres, em ser dono, em ser cabeça, em ser poderoso, em ser famoso, sempre o primeiro, mas está em servir. Jesus disse que maior é aquele que serve, que é o maior de todos. Em ter poder para servir, nada disso é ser poderoso. Para amar, para ter poder, é preciso pedir ao Senhor poder para amar, para abrir mão de seus pecados, poder para seguir ao Senhor com amor e gratidão. Isso demonstra poder na minha e na sua vida. As pessoas acham que conquistando coisas, elas estão adquirindo o poder de Deus. Mas nós sabemos que o poder de Deus opera em nossas vidas quando nós abrimos mão dos nossos pecados, quando nós nos arrependemos, quando nós temos amor e gratidão para com o próximo e principalmente para com Deus. É aí que nós demonstramos poder em nossas vidas. Aí que nós demonstramos que Cristo está operando em nossas vidas. E não quando dizemos: eu sou assim mesmo, eu não mudo, eu sou assim mesmo. Quem quiser me amar, tem que me amar do jeito que eu sou. E ainda dizem que foi Deus quem fez ainda desse jeito, ele ou ela. Simão, o mágico, ao invés de desejar o Senhor, ele desejou a bênção, os poderes, e com isso ele jogou a sua vida fora. Nós damos ênfase a sinais, a curas, a milagres e a muitas outras coisas. Em Mateus 12, 38 e 39 diz: então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: mestre, nós queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. O amor das pessoas, a alegria, o espanto, a admiração, não são para Cristo quando vão a lugares assim. Para a pessoa de Cristo em si, para a obra que Cristo realiza dentro das pessoas, porque as pessoas se voltam e adoram as curas que Ele faz, os milagres que realiza e os sinais que Deus realiza. Muitos criam num cristianismo segundo a sua mente
E tem a tendência de achar que somente eles estão certos. Somente eles conhecem o caminho e o poder de Deus. A doutrina do século XXI crê que quanto mais entregarmos dinheiro para o reino, mais Deus fará com que conquistemos as bênçãos desejadas. Dizem que quanto mais nós dermos, mais nós receberemos. E essa grande heresia moderna está dentro das igrejas onde tudo é comprado. Você compra uma pá para ter uma casa própria, compra um tijolo, compra um pouco de água, compra um pouco de óleo para curar a sua doença. Mas a Bíblia diz, e Jesus disse, dai de graça o que de graça recebeste. Amém. Glória a Deus. Seu coração ainda está vivendo um cristianismo assim? Peça a Deus que lhe dê a fé que vem dele. A fé fará com que você descubra verdadeiramente quem é Deus. E não se preocupará com aquilo que Deus pode lhe dar. Servir a Jesus é renunciar. Jesus disse que quem quiser seguir a Ele tinha que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-los. Seguir a Jesus é renúncia. Não é só pedir bênção, pedir bênção, pedir bênção. Não é só isso. Hoje o cristianismo do século XXI diz que Deus tem tudo para nós. Ele é um garçom pronto a nos dar tudo, uma vida boa, mudar nossa situação, curar nossas enfermidades, nos dar emprego, nos dar muito dinheiro, mas o cristianismo de Jesus Cristo e da igreja primitiva não é esse, nada tem a ver. Ame a Cristo, ame a Deus, e quando as bênçãos vierem, dê a glória a Ele. Não diga que você conquistou, dê a glória a Ele, porque tudo que você tem, inclusive a sua vida, foi dada por Ele. Quantos livramentos Deus nos dá todos os dias? Quando Deus realizar curas e milagres na sua vida, como Ele realizou muitos na minha, agradeça a Ele, dê a glória a Ele, glorifique o nome dEle. Por quê? Porque Ele fez isso, porque Ele tem um plano na sua vida. Quando Deus aparentemente nada fizer em sua vida, quando a seus olhos Deus estiver parado e não fizer nada, quando você achar que a sua vida está um marasmo e que nada acontece, creia nele, espere nele, confie nele, porque Ele fará. Busque amar a Deus mais do que todas as coisas. Queira vir aos cultos para buscar a Deus, a pessoa dele, para amá-lo, para entendê-lo, para apreciá-lo e, sobretudo, para adorá-lo pelo que ele é. Não venha aos cultos ou não vá aos cultos querendo apenas ver milagres, sinais, porque, segundo Cristo, era a multidão sem compromisso com ele é que buscava a ele por causa dos sinais e das maravilhas. Era essa multidão sem compromisso e sem nome que vivia atrás dele. Mas não era a eles que Jesus explicava tudo. Depois que a multidão era despedida, ele ficava com poucos e a esses poucos ele ensinava os mistérios do reino de Deus. Você quer aprender sobre Deus? Você quer crescer com Ele? Quer saber quem Ele é? Então saia da multidão. Ame a Cristo e não ao show que hoje muitos cultos têm se transformado. Ame ao Espírito e não aos sinais que o Espírito de Deus faz. Ame ao Pai e não apenas as bênçãos que Ele pode proporcionar à sua vida. O caminho é estreito. E nesse caminho estreito, poucos estão vivendo e estão caminhando. É um caminho onde se encontra e sempre se encontrará pessoas que visivelmente amam a Deus sobre todas as coisas. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a amá-lo e a encontrar a felicidade que está reservada para aqueles que andam em obediência à sua palavra. Porque Jesus disse, eu vim para vos dar vida e vida em abundância. E as pessoas hoje têm confundido e têm achado que a abundância é a abundância de bens materiais. Então hoje se julga uma pessoa se ela está bem, se ela está em Cristo, quanto mais dinheiro ela tem. E isso é um grande equívoco. Deus quer nos dar dinheiro sim. Deus quer nos fazer viver bem, mas isso não pode ser como um ídolo para nós. Nós podemos ter dinheiro, mas o dinheiro não pode ter o nosso coração e a nossa mente. Não é por causa dele e das coisas boas que Deus tem para nós, os tesouros escondidos, que nós servimos a Ele. Nós servimos a Ele pelo que Ele é. Ele é Deus. Ele é o autor da salvação. Ele morreu na cruz por nós. Ele está à nossa espera um dia
quando nós estivermos com Ele na grande boda, Ele está voltando. Glória a Deus. E nós temos que nos preparar para essa volta. E a pregação de João Batista é a mesma, é mais do que atual. Arrependei-vos. Vamos ler o Salmo 119, de 33 a 36, para terminar. Ó Senhor Deus, ensina-me a entender as tuas leis, e eu sempre as seguirei. Dá-me entendimento para que eu possa guardar a tua lei e cumpri-la de todo o meu coração. Guia-me, Senhor, pelo caminho dos teus mandamentos, porque neles eu encontro felicidade. Faz com que eu queira obedecer aos teus ensinamentos, em vez de querer ajuntar riquezas. Jesus querido, muito obrigada, Senhor, por tudo que tu és. Obrigada por tua misericórdia, Senhor, sobre nós. Abre os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos contemplar as maravilhas da tua lei, Senhor. Pai, que nós possamos andar conosco, contigo todos os dias, Pai, a fim de que ao final da nossa carreira nós possamos te contemplar, Senhor. Glorifica o teu nome em nossas vidas. Te agradecemos em nome de Jesus.